É importante que a gente diga para todas as pessoas que nós temos 2 pilares na assistência à saúde. A rede de urgência e emergência, quando nós temos situações que precisam ser socorridas de imediato. E outra que é a atenção primária, onde o paciente precisa, nem paciente, o ser humano vai passar, né, o cidadão vai passar por programas de atenção básica, a mulher nos cuidados da mulher, no período pré-natal, a criança com o pediatra, o adulto que tem já uma propensão à hipertensão, programas de hipertensão, programas de diabéticos, enfim. Em todas essas escalas, nós precisamos de diálogo. Eu estou falando muito sobre diálogo porque eu vejo que falta isso, né? Nós precisamos reunir Secretaria da Saúde, Santa Casa de Assis, Hospital Regional de Assis, CIVAP, que cuida dos municípios, que cuida do SAMU, né? Precisamos reunir as instituições que estão envolvidas, e na urgência e emergência, inclusive a CART. Por que isso é importante? Porque, se não houver o estabelecimento de protocolos únicos de atendimento, vira uma torre de Babel. Cada um faz uma coisa, cada um segue um fluxo, e isso não pode acontecer. Nós precisamos ganhar tempo. Quando eu assumi o Hospital Regional, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo. Quantas vidas nós salvamos naquele grupo? No dia seguinte à minha posse, nós reunimos todos esses profissionais e conversamos. Como que nós vamos agir daqui para frente? Só que a gente precisa avançar. Isso precisa alcançar um sistema de informatização de todas essas instituições, é um sistema único. Então, paciente, Jerônimo, você foi lá no postinho de saúde, eu vou falar postinho porque fica mais fácil da população entender. Unidade de saúde. É a unidade básica de saúde ou a estratégia de saúde da família. Mas ele vai lá, ele é atendido ali, faz os exames. Aí, um dia, ele passou pela UPA. A UPA abre o prontuário do paciente, ele tem todos os registros, toda a história desse paciente. Então, isso faz com que a linguagem seja única e haja uma celeridade em todos os processos. Isso é fundamental. Agora, para que isso aconteça, não precisa de muita coisa, não. O mais importante é a força de vontade de todos os entes entenderem a relevância e falta liderança. Um ente que não pode faltar aqui são as universidades. Então, quando nós falamos em reunir as instituições, a FEMA, com o seu curso de medicina, com o seu curso de enfermagem, de fisioterapia, tem que estar presente. A Unip, que tem curso de enfermagem, de fisioterapia, de farmácia, tem que estar presente. A Unesp tem um arcabouço de pesquisa na área de biotecnologia fantástico, inclusive o professor João Tadeu, com produção de pesquisas em células-tronco, que poderiam já estar sendo aplicadas em pacientes com tetraplegia e paraplegia. Então, as universidades, elas têm que fazer parte desse projeto. Candidato, só para eu não consegui entender uma questão. Sim. A senhora está falando de um protocolo, mas esse protocolo sairia da onde? Porque daí todos teriam que falar a mesma linguagem. A gente está falando de federal, estadual e municipal, sim, certo? E aí, normalmente é de cima para baixo. A política é assim. Cumpra, se faça, é assim, né? A senhora foi diretor do Hospital Regional, sabe como funciona. Às vezes as decisões não são tomadas aqui, são tomadas na capital. Como que gerenciar isso, então? Da onde viria esse protocolo? Não é um protocolo local, é isso que eu não estou conseguindo entender. Que a senhora fala assim, eu tenho que conversar com todo mundo, eu tenho que liderar isso. Mas o município não tem poder para liderar uma questão tão grande, uma questão tão... Tem poder de levar as questões. Isso, não de decidir. Não. A decisão dos protocolos municipal... tudo aquilo que a gente vai fazer aqui no nosso município é uma decisão nossa. Sim. Obviamente, nós passamos... Mas como interferir isso no hospital regional, nas universidades, que são particulares, que têm os protocolos de ensino? Nós vamos definir juntos. Nós podemos definir juntos. Haja vista muito... É isso que eu não estou conseguindo entender. Gostaria que você explicasse melhor. Vou dar um exemplo. Vamos pensar no atendimento do paciente com infarto agudo de miocárdio. Tá. Ou mais, vamos pegar o AVC isquêmico. Certo. AVC isquêmico ou infarto vai ter que trombolizar o paciente.
tem uma janela de trombolização. É um fármaco, é uma medicação que vai lá diluir, dissolver o trombo, tá? Nós padronizamos. Isso nós já fizemos. Pela Santa Casa, a gente já fez. É uma padronização de um procedimento. Na Santa Casa? Não, com todos. A gente faz, Hospital Regional, a própria UPA, todos nós já nos reunimos e já tocamos isso. Eu te falei, nós conversamos, assim que eu assumi ali, nós começamos a conversar, dialogar e a estabelecer caminhos comuns, né? Caminhos únicos. Mas a saúde é complexa. Por exemplo, ninguém lembra que a UPA atende muitos outros municípios. Não é só Assis. Já vou aproveitar, porque é um item do plano de governo da senhora. Sim. Reestruturar a unidade de pronto atendimento, a UPA. Na prática, como vai ser? Então, a unidade de pronto atendimento, ela não tem como ser reestruturada isoladamente. Nós precisamos envolver os secretários da saúde da região. Então, eu vou responder o Jerônimo, porque ele me perguntou das instâncias. Vai alongar a resposta, candidata. E vai ao encontro, daquilo da minha que pergunta. você está falando. Por favor. Só para a gente não perder, o nosso ouvinte não perder a linha de raciocínio. Fique à vontade, vejam candidata. Bem. Então, se a UPA ela só não atende Paraguaçu, Cândido Mota, Palmital e Maracaí. Por quê? Porque essas cidades, elas têm pronto-socorro, elas têm santas casas. Sim. Tá? Então, as outras cidades vêm para a UPA. Então, é uma questão de respeito também a essas cidades que têm santas casas, sentar e discutir fluxos. E nós precisamos rediscutir fluxos, porque os fluxos, eles são alterados conforme se alteram a população, o deslocamento dessa população, se saiu do rural, se veio para o urbano. A senhora fala dos dados, dos índices, a quantidade. É, isso aí, são dados que permeiam as decisões. E óbvio que existe toda a diretoria regional de saúde que está ligada ao Estado. Por quê? Porque os recursos que vêm para o município são recursos federais e estaduais. Então, existe todo um protocolo. Aí não é o protocolo médico, não é o protocolo que vai servir lá para o que nós vamos fazer com a técnica. É o protocolo que vai fazer a determinação de fluxos. Para onde vai o paciente de Florínia? É um protocolo burocrático e não do paciente. Burocrático, entendeu? Agora, vamos colocar o vocabulário que o pessoal... Então, é burocrático e não do paciente. Então, são coisas distintas. Protocolo de atendimento de modo geral. Mas os protocolos de atendimento são essenciais. Sim. Se não vira Torre de Babel. E é isso que muitas vezes acontece. Eu digo sempre, brinco com o pessoal, síndrome de barata tonta. Começa um bater na cabeça do outro e quem sofre é o paciente. Sim. Porque ele demora a ser atendido ou tem um atendimento que às vezes fica pífio pelo acúmulo de gente, principalmente na UPA. Sim. Então, o que nós vamos fazer na UPA? Reformular com base na decisão das instituições. Ninguém vai falar, vai ser assim. Não. Eu tenho uma ideia, como gestora de saúde, tenho toda uma concepção que eu vou apresentar para as instituições e eles vão, juntos comigo, nós vamos traçar essa decisão e levar para os órgãos competentes, como Diretoria Regional de Saúde e até mesmo, muitas vezes, Secretaria da Saúde. A senhora abre o plano da senhora dizendo, no capítulo da educação, dizendo criar fórum permanente de discussão envolvendo professores, funcionários, pais, para avaliar a efetividade dos serviços prestados e propor melhorias, que é a gestão participativa, envolve também a gestão democrática. Como que vai ser isso na prática? Lembra que quando você me perguntou sobre movimentos, eu falei dos fóruns de discussão? Exato. Eu sou por este caminho. Nós temos que ter mecanismos dentro das escolas de primeiro reunir os professores, supervisores, coordenadores, não só com o secretário da Educação. O prefeito, o vice-prefeito, todo o seu secretariado tem que participar do processo de educação, né? Então, o fórum começa aí. E com a presença, inclusive, dos vereadores. É muito importante que a gente envolva os vereadores
é o que nós estamos prometendo no nosso plano de governo. Essa é promessa, gestão participativa, gestão da escuta. E o projeto saiu assim, né? Então, o fórum, ele começa nessas instâncias maiores e depois nós vamos replicar isso também com os pais. Nós temos ouvido dos pais muitas queixas. E essas queixas, elas precisam chegar até os professores, precisam chegar até os supervisores, principalmente em relação aos alunos especiais. Então, assim, tem que ter esses fóruns de discussão. Pode falar. A gente está levantando uma bandeira aqui através do Silvio do Bolão, candidato da cidade de Tarumã. Ele tem um filho autista de 4 anos. Ele pediu para a gente conversar com todos os candidatos sobre isso. Ele fala das dificuldades, dessa questão do diagnóstico. E ele pediu para, como a gente tem uma grande audiência e a gente conversa com toda a região, não só a CIS, ele pediu para colocar essa pergunta. O que a senhora vai fazer para os autistas em específico? A senhora tem um plano, porque é uma questão que está aumentando o diagnóstico, as cidades não se demonstram preparadas, nem na Secretaria de Saúde, nem da Educação. O que a senhora pode falar sobre isso como compromisso de campanha e compromisso caso eleito? Exatamente. A questão do autismo, como outras situações que a gente vive na cidade, não tem um diagnóstico. Nós não sabemos, Jerônimo, quantas crianças autistas, quantas crianças que são portadoras de problemas especiais, nós não sabemos. Esses dias eu participei, inclusive, de reunião com deficientes, né, que eles têm uma associação que envolve, inclusive, os deficientes visuais, os físicos, em diferentes áreas. E não existe, eles estão começando um censo. Então, começa por aí. Eu não tenho como fazer um planejamento ideal, numerário, sem que nós tenhamos esse censo. Mas já estamos propondo a Clínica Escola, é uma experiência exitosa em Marília, e nós praticamente já ganhamos essa clínica. Alguns deputados já apontaram, aliás, né, nós temos só do PL, fora os outros partidos todos, que a gente é muito amigo, tem trânsito assim de conversar pelo telefone, inclusive, só do PL são 19 deputados estaduais e 17 federais. Então, imagina esse povo todo se reunindo para ajudar a gente em Assis, e é o que eles falaram que vão fazer. Então, a Clínica Escola, em Marília, é um local onde tem todas as modalidades de atenção. Tá? Então, nós queremos trazer isso e minimizar o sofrimento das mães e dos pais